Esse print screen é o consenso do mercado em relação à Petrobras. E o que o consenso do mercado está dizendo? Está dizendo que em 2025 o EV/EBITDA dela projetado é de 3 vezes. Isso aí é Petrobras, certo? Petrobras. Tá. É um múltiplo caro? Não. É um múltiplo bem razoável e até barato. Para uma empresa que cresce, que gera caixa, que paga dividendo, eu acho super ok esse múltiplo aqui. Não é um case caro. E perceba até que ela fica um pouquinho mais barato para 2026, mesmo com a curva embicando com o preço para baixo, mas assim, muito porque ela entra nova capacidade. Então a Petrobras, ela é uma crescedendo. Tá? Ela cresce na margem, mas ela cresce. Então, olha só isso aqui. Opa, eu tirei o pausa. Aí tá em 3 vezes. Quando a gente vai aqui nas nossas estimativas de PRIO, a gente enxerga a empresa negociando a 2,7 vezes a EBITDA. 2025, isso com um Brent de 71, tá? E hoje o Brent está o quê? 80, 79, mais ou menos. Então perceba que a PRIO, ela tá mais barata que a Petrobras, com mais crescimento e sendo um case privado. Sem os riscos, né? Sem os riscos. Claro que quando a gente fala em 2025, aí eu coloco aqui no texto, a gente considera o Arro entrando. Historicamente, a PRIO, ela negocia com prêmio em relação à Petrobras, não com desconto. E por que ela negocia com prêmio? Exatamente o que o mercado fala. Cara, é uma empresa privada, é uma empresa boa, que faz tudo certo. E que faz tudo certo e que, enfim, eu vou dar um prêmio aqui para ela em relação à Petrobras. E perceba que esse prêmio, se a gente pensar em 2025, né, ou pelo menos o Arro entrando em operação, ele não existe mais. Entendeu? E claro, eu tô partindo do princípio, aí tem que dar uma lida aqui no documento para entender quais são as premissas, dar uma lida principalmente naquele documento que a gente fez da atualização do case e da aquisição de Peregrino, e que a gente chega aqui a um múltiplo de 2,7 e um rendimento de fluxo de caixa, ou seja, de 20% do valor de mercado da empresa. Aí aqui, o que coloco? A gente exclui a fatia de aquisição. Por que ela está gerando 20% de caixa? Porque a gente exclui o valor da aquisição. Mas para que isso? Para entender o que a empresa vai entregar em termos de rendimento de caixa de maneira recorrente. Entendi. Esse ativo, ele não foi de graça, ele não foi um presente. Ele vai ser pago. E vai sair 10 bi do caixa da empresa. O endividamento dela vai ser, acho que, de 0,4 para 1,2, de acordo com a empresa. Mas assim, ela vai gerar tanto caixa que em um ano a dívida vai a zero de novo. Até dezembro de 2025 a dívida deve ir a zero de novo, desde que aconteçam essas premissas que eu acabei de mencionar. Então assim, é um case que está muito barato para um case privado com crescimento da margem. Qual é o problema dela em relação à Petrobras? Ela não paga dividendo. O que ela fez com esse caixa que ela estava fazendo? Quem viu lá a atualização de PRIO, o que eu comento? Eu falo exatamente isso. Ela tem espaço para pagar dividendo? Tem muito espaço para pagar dividendo. Mas existe o rumor de que ela vai adquirir um ativo.